Vamos falar desse board aí, Pô, bicho. fala um pouquinho aí pra nós aí, tô gravando aqui. Depois eu quero falar contigo também umas coisas importantes sobre essa coisa, né, dos estilos, né, a música de hoje, Legal. música de trabalho. E é importante você falar um pouco desse setup, porque depois a gente puxa isso pra lá. Boa, Tá bom, boa. tá bom. Vamos lá. Na hora que a gente tava tocando o primeiro tema ali, eu usei um reverb hall. O legal do Flint é que ele já te entrega umas possibilidades meio prontas, assim. Você mudou a chave, no mesmo ponto que tá ali o mix de um, no mix do outro também já tá legal. Sacou? No feedback do outro também já tá legal. O hall com um pouco, ele tem mais profundidade, aqui é o reverb que eu tenho mais profundidade e mais feedback, né, que eu quero dizer assim. E a gente tava tocando uma base mais lenta, com menos ataque, assim, eu botei no hall que podia sobrar mais o reverb. Quando a gente veio pro country aqui, uma onda mais de guitarra sequinha, pá, estalando mais, eu já fui pro plate, um reverb mais ácido Sim. e mais curto, Legal. sacou? Justamente para não agredir. Sim. a Aquele tocar. reverbzinho mais rápido, que às E- vezes é um de mola, né? Às vezes é Exato. um plate. Eu tinha até a posição do Spring aqui, fiquei entre um e Sim. o outro, falei, vou no platezinho pra É, cortar pra dar um pouquinho ali, né? Maneiro. Porque E aí a gente já falou um pouquinho do board no vlog, no mas, vlog, né? pô, tu pode falar mais um pouquinho aí. Eu já quero ó. começar aqui. Por Mostrar que um som. esse cara aqui? Por que ele e não, de repente, uma outra situação? Assim? O que tu viu nesse cara e falou assim, bicho, esse Dream... A gente já trocou uma ideia aqui, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Fala desse cara primeiro, depois a gente fala Depois da... a gente fala do restante. É. A gente tá falando dele primeiro, e é engraçado, é importante aqui um adendo. Cara, o som de guitarra é a guitarra e o amplificador. Acabou. O que vem é o que é só o molho. Exato. Então, assim, galera, plugou, a primeira coisa que tem que estar rolando é o amplificador. Claro. Então, isso pra mim é o mais importante de Se o amp tudo. não tá funcionando, nada vai funcionar, né, meu Nada, cara? nada. Então, assim, no Dream é o seguinte, cara, o meu som é muito Fender. Meu som, quando eu penso, assim, o som na minha cabeça de amplificador, eu penso muito Fender e Vox. Legal. Né? Então, como eu falei lá no vlog, esse pedal um amigo me emprestou, já estava querendo testar há muito tempo. E foi assim, foi o melhor som de amp no fone que eu escutei na vida. Ele parece que te dá aquela compressão da válvula, aquela enxugada. É aquele som de realmente aquele amp microfonado na Florida, né? Exato. Então, depois quando eu descobri que ele tinha ali, porque quando estava emprestado, eu não loadei ali os 3 presets de microfone que ele tem a mais ali, né? Porque ele vem com 3, você consegue Sim. loadear mais 3. Depois eu vi que ele tinha a minha dupla favorita ali de mix, que é o 57 junto com o 121. Essa pra mim é a dupla que você tem ali, o 57, que eu mais durão cortando, ali, né? duro, e você tem aquele docinho macio da fita, né? E aí, cara, vou tocar aqui pra gente sacar. Cara, é muito Fender, né, mano? Muita coisa. E esse estragadinho aqui, ó. Você vê que ele não tá totalmente clean. Cara, é muito Fender, mano. Não tem como... Ninguém chega, na minha opinião, no Fender com esse cara aí, bicho. É assustador. Então, assim... Tu ouve o amp. Pô, demais. E aí, assim, hoje em dia, cara, assim, eu até tava falando com o Leandro no vlog, eu gosto de amp no palco. Gosto mesmo, assim. Quando a gente fala do velho, até nisso eu sou velho, né? Eu também uso, cara. Nem que seja pra retorno, ele tem ali. Tem que ter uma gordurinha, né? Então, assim, eu saio do Flint e eu vou para um Twin. Eu peço, na verdade, o meu amp que eu queria achar sempre na estrada é o DeVille. Eu sou fascinado no DeVille. Mas a maioria das locadoras tem o Twin, então geralmente o que tá lá no Twin, que eu também amo, né? Mais clean um pouco. E aí eu mando um som pro Twin e vai um som do Dream. Se eu chego num lugar, o amp tá bichado, ou não tem o amp que eu pedi, aí vai direto no Dream e dá tudo certo. Sim. Os dois são Fender. Mas é isso, assim, eu me amarrei no Dream. Tenho vontade de ter o Ruby também, o Enigmatic, assim, e testar e ver se eu consigo combinar aqui no set também. Mas é isso, assim, uso ele sempre com um reverbzinho de mola, uso ele no final da cadeia, bem nessa pegada de Nashville mesmo, os reverbs às vezes granulando um pouquinho. Se eu quero granular, eu vou no ganho dele ali, tocho um pouquinho mais do ganho, o reverb vem mais aquela saturada legal que a gente curte, e é isso. E aí, é tudo na cara dele. Tudo na cara do amplificador.
Por que você usa assim, dessa forma? Tudo na cara do amp? Justamente para ter esse som tudo filtrado pelo amp e também por esse granulado que eu tenho. Esse lance de saturar o reverb e os delays também. Agora, eu também curto esse som mais toto, Sim, que você do deixa um delay reverb limpo, mais do limpo, reverb delay mais- limpo. Eu penso em tentar fazer um send aqui para ter esse amp em diferentes posições, né? Mas hoje, para mim, como eu curto essa característica de Nashville, eu curto mais ali no final. Legal. Pô, Da- sensacional. da Agora dá uma cadeia. passadinha aí, viu? Deixa Gente, eu... pra gente sacar esse teu som aí, o que vem da sua mente aí, o que você pensa pra tirar o teu som? Vamos nessa. Então, galera, assim, eu gravo bastante, né? Hoje eu me vejo assim mais como um cara de estúdio, Leandro, como um cara do ao vivo, assim. Eu amo, eu sou fascinado por estúdio. Então, esse board aqui, ele me atende tanto no estúdio quanto no ao vivo. E aí, tô com um compressor aqui. O compressor, se você for ver a taxa aqui de compressão, Eu tô tá vendo, quase é no bem mínimo. baixinho, né? Bem baixinho. Só para dar uma amarradinha. Porque no ao vivo, cara, eu não consigo assim, eu tô no humbuck, eu desligo o compressor. Tô no clean, Aí dá mó trampo, né? dá mó trampo. Então, assim, se eu fosse tocar uma guitarra só clean, quando eu toco de tele, aí essa Aí compressão resolve. tem que vem, né? Porque tá tudo de 5. Sim. Então, pro ao vivo, eu deixo ele parado aqui. Não tem como ficar mexendo na hora. Então, bem pouquinho de compressão. A chave no meio ali, alterando bem pouco. E depois eu venho pro Lightspeed, que é um pedal assim que eu uso pro meu super clean, pro primeiro estágio, né? O Lightspeed é animal, né, bicho? Sacou? Sacou? Lindo. E ele corta um pouquinho mais, assim, eu acho legal. E eu uso esses dois pedais aqui sempre para somar também. Então, eu tenho esse primeiro estágio aqui do Lightspeed mais cortante e tenho esse do Brothers aqui, ó, mais Jeep, mais Marshall. Sacou? E aí ele traz essa onda mais Ariel Posing, assim, também, Sim, sabe? aquela vibe bem... E aí tem a possibilidade dos dois somados, ó. Lindo demais. Sacou? Colocando um delayzinho, ó. E depois vem pro full drive aqui, que é o meu drive principal, é o meu drive, é o meu TS, né? Aquela projeção de médio, assim. Sim. Que eu toco, as coisas com ataque, assim, também são legais. Eu gosto pra caramba do full drive. E aí, mas a maior parte do tempo, o meu som é esse Brothers, que ele tem ali 2 drives, 2 fuzzes, 2 bushes. Mas a maior parte do tempo esse pedal aqui é aquele drive somado com o full drive. Sim. Porque o full drive traz esse médio e o Brothers traz esse granulado, esse lance um pouquinho mais Marshall, sabe? Mais box. Então, ó. Então, a maior parte do tempo, meu som é essa combinação aqui. Bonito. Você tá vendo eu tocando na pista e tal, a maior parte do tempo é isso aqui. E aí, depois eu venho para um boost de volume, que é a hora dos solos, né? dos temas, das músicas, né? E o volume... Aí o volume você usa como volume mesmo, né? Como volume dos drives. Você usa depois dos drives. Isso. E ganho de modulação delay reverb. Sim. Pra não matar a minha cauda, né? Sim. E aí, cara, volume, eu tava até falando no vlog, cara, eu sou refém, assim. Eu também, cara. Gente que começou tocando em pedaleira, pega esse vício, não sai mais. Eu faço muita dinâmica. Isso é, Meu usa play ali, tem aquelas coisas. Muita dinâmica. E aí depois eu venho pra H90. Cara, a H90, hoje, assim, modulação, é um negócio surreal, cara. Eu tinha HX no board, né? Só que eu tinha uma dificuldade, até falei no Starling lá, peguei um monte de hater lá no Starling. Pô, falei da HX, né? A HX acho que é o que você tem de mais prático hoje em dia, Sim, assim, né? sim. De custo-benefício, né?
Então, é maravilhosa, cara, amava a funcionalidade dela, mas ela tinha detalhes que me incomodavam. Não tem assim, bicho, não tem como comparar, né? Tinha um lance no som que eu até falei no Stalin, assim, que parece que tinha um plástico envolvendo o meu som, sabe? E ela parece que adicionava umas altas a mais, assim, e perdia um pouco de grave. Às vezes o problema é que o pessoal fica sentido, né? Quando você fala que... Mas no momento nenhum você fala que é ruim. Não é ruim. Que as pessoas parecem que ouvem uma coisa e interpretam a outra, né? Exato. Você tá dizendo que agora você tem um negócio que é muito mais legal. Exato. E é mais legal. Sim. Se você pegar o Fender desse cara e pegar o Fender... Valor, né? Se você pegar esse Fender aqui e pegar o Fender, por exemplo, da Fractal, esse Fender é mais legal, mano. Exato. Se pegar esse Fender com a HX Stomp, não tem nem como que falar. Mas a gente tem que pensar no que é funcional pra gente. Claro. Então, assim, hoje o que eu posso ter? Como eu tenho delay, tenho reverb, se eu tivesse só H90 aqui no board, pra tudo, eu tava na mão. Primeiro, H90 não tem amp. Sim. A H90 eu só faço 2 efeitos por vez. Sim. Na HX você faz 8 slots ali. É incrível, a HX é incrível, eu tenho uma aí sensacional. Mas, Só que existem coisas que não tem jeito. Tem jeito. É legal, mano. Então eu queria algo que me desse mais fidelidade, assim, nas minhas modulações. E quando às vezes você tá buscando, você conhece o som do amplificador, cara, tu quer buscar. Exato. Né? Aí tu pega esse Dream, que é unânime, né? É o melhor simulador de Fender que a gente conhece. Sim. Não tem essa, mano. Esse aí, tu ouve... Cara, nada que eu tenho aqui de equipamento chega no som de Fender desse cara aí. Sim. Chega. Não, eu também desconheço. Eu não tô nem falando da HX. Eu sou fanboy disso aí, bicho. Falo da Fractal, do Kemper, da Quad. Mano, não dá, mano. Esse cara aqui, é isso que as pessoas precisam entender. O negócio é muito bom, a HX é maravilhosa. Pô, eu tenho aqui, sensacional. Sim. Agora, quando vamos falar de amplificador Fender, se você quer esse Fender você na estrada, não tem como, Não tem mano. como. Não tem como, é muito mais legal. Né? Mas me diz, a H90, o que você tá usando dela? Tá usando reverb Vamos dela? lá. Porque tem o Flint também, né? Eu uso de tudo, ainda mais pra gravação. Gravação, cara, eu gosto de explorar. Às vezes eu rodo o botão aqui, vou tentar achar um negócio aqui, bicho. E aí eu rodo o botão, e ela é ótima pra isso. Então, vamos lá, eu uso muito esse efeito aqui, ó, que Panamá, que eu acredito que é uma alusão à música do Van Halen lá, sacou? Ó, que é um delay. Calma aí, ativar. Lindo. Sacou? Pitch vibrato, cara, que é uma coisa que eu amava na HX, da época da M5 também, ó. Lindo, cara. Os efeitos da H90 é assustador, né, mano? Sacou? Então, tudo isso de modulação, cara, sou apaixonado. Mas o que? Aí tem esse alto A aqui, ó, por umas ondas John Mayer, ó. Bom eu demais. tentava achar esse som na HX e não chegava. Não chegava. Não vai chegar. Calma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Calma. Até o Thiago Vieira falou a mesma coisa. Cara, vi você usando o alto A lá da H90. É outro lance. Botou na HX e não chegou Não nesse chega. som, cara. A H90 me ganhou só no alto A. E aí... Tem mais coisa? Cara, é muita coisa. Isso aqui... Tá, mas aí no ao vivo, tu usa a reverb dela? No ao vivo, eu uso muito aquele primeiro preset que eu mostrei. Que aí fica num foot. Eu uso ela como se fosse pedais. Até na HX eu fazia assim. São mais 2 pedais no meu set. Então, naquele banco lá, eu tinha o pitch vibrato e aquele Panamá, que era aquele chorus com delay. E o legal que a gente fala aqui da H90 é que são 2 efeitos, mas não são 2 efeitos. A Eventage, ela trabalha com algoritmo. Então, às vezes, num algoritmo, você já tem 2 efeitos. 2 efeitos. Sim. Então, ali era um chorus com delay, que já vinha nela. Então, eu tinha esse chorus com delay e tinha o vibrato ali. Então, eu uso aqui também esse... Ó, galera, eu tô usando shimmer, hein? Olha aí. Tô usando shimmer, velho. Olha os worshipeiros agora. Eu não gosto de Tá shimmer, com o cara não. do worship, nem que não vai ter um shimmer, nem que não vai ter... Mas é um shimmer tão pouquinho, bicho. Só aquela brilhadinha ali, É né? só o Chio. Ó, tô aqui, tô pisando aqui no Osprey. Então, eu somo ele, se eu quero fazer uma onda... Ó. Ah, legal.
pra brilhar alguma coisa lá na ponta. Sopro, né? Então, isso aqui eu uso muito, mas muito raramente. E aí, nesse mesmo banco, eu tenho um outro reverb, que é o Black Hole, que, cara, é o reverb mais bonito que tem na H90, ó. Lindo Aí ele tá demais. somando com Flint aqui. Tá. Então é sempre uma soma. No Flint, eu não tenho tanto esses reverbs ácidos. O Flint é um pedal com uma sonoridade mais vintage, assim. Sim. Então, o que eu faço? Eu deixo um hall parado ali, meu som tá sempre com um ambiente ali de hall. Hall é o reverb mais natural que Sim. a gente tem, né? O som de sala, né? Uhum. E aí eu somo esse reverb aqui, ó. Lindo. Grandão. Gigante. Então, funciona para eu tocar os WASP, funciona para muita coisa. Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Eu tô velho até na preguiça de montar, porque eu não forcei muito isso aqui ainda, não. Tem pouca coisa aqui. que dá um trampo, né, bicho? Pô, velho. É por isso que eu nunca liguei a Fender ali, que eu falei, caramba, bicho. Vou sair com o Rodolfo. Leva pra tua casa, tu te mexe lá, depois a gente vê. Cara, então assim, eu tenho outros tipos de vibrato. Tem, por exemplo, tem um oitavador aqui, que tem a música Vitorioso És, lá do Gabriel. Aí tem o solo. Aí o solo é com oitavador, então, ó. Sacou? Tem as pontinhas ali pra... Bem pouquinho. Eu não curto o oitavador, muito mais importante Muito que a guitarra. mais. A guitarra vira synth, né? É. Então... Não perdemos a função do guitarrista, por favor. Então, eu tô com pouca coisa salva nela. Eu no estúdio, eu fico achando, fico Maneiro. procurando. Então, as coisas que eu tenho é muito pro play ao vivo. Então, eu tenho ali um vibrato. É, porque o tem estúdio coros. tu vai testando. Ah, isso aqui. É. Assim, por mais que eu curta o preset, eu curto muito o lance da criatividade. Cara, hoje eu acordei com vontade de tocar um chorus, cara, de tocar uma É coisa. isso, né, mano? Hoje eu vou... Pô, essa música aqui tá pedindo tal coisa. Eu busco para aquele momento, para aquela música. Eu tenho muito isso, sabe? De buscar, naquele momento ali, um som que vai rolar bonito. Entendeu? Legal. Coisa Brabo, linda. né? Então é isso. Aí venho pra cá. Eu tava até falando no vlog lá, o timeline ele tá aqui, cara, mas a H90 de delay. assim, Já. Por exemplo, a H90, ela tem 2 delays. Todo delay que você abre ali quase, você já tem 2 delays paneados. Você já tem ali, são 2 Já dá delays, pra fazer são o 2 estéreo. pedais separados. Caraca. Agora, o timeline não tem isso. O Não. timeline, ele até simula uma figura de 2 delays. É, mas não. Mas não é isso. Então, assim, o timeline ele tá aqui, pedal maravilhoso, fácil de mexer, mas ele tá aqui mais para praticidade do ao vivo. Como eu tô usando isso pisou aqui, mais para modulação, pitch, os filtros, eu fico limitado em usar delay. Porque às vezes eu quero um delay mais curto e outro mais longo. Então, se eu ponho um delay aqui, já acabei com... Só posso usar um delay e uma modulação, entendeu? Então, ele tá aqui mais para isso. Eu tenho um El Capistan lá também. Eu fico nessa, cara, bota o El Capistan aqui de volta. Pô, ele é bonito. Porque, né, cara, o Ele é Capistan é o bonito, tape delay cara. mais bonito. Mas mulher é lindo, maravilhoso. É um negócio louco. Agora é importante, né, até pra galera sacar. Quando tu tá na estrada, né, mano? Você precisa ter armas pra pensar rápido. Exato. Não dá pra tu. Já foi, mano. E eu ficava naquela loucura, bicho. É, não dá, brother. Não dá mais, mano. Eu não aguento mais. Eu sou novo, tava falando com o Leandro ali. Eu sou novo, cara, mas eu tô na estrada desde os 16 anos, velho. Então, assim, O tempo que tá na rua. eu não tô Ele aguentando tá mais. com 20 anos, pô. Tá Não. castigando. Com essa a cara estrada. aqui? Ah, pô. 29. Então, assim, depois eu venho... Aqui eu uso, tipo, meu primeiro preset, um analog, que ele tá fazendo cosquinha aqui, ó. Só Bem pouquinho. Tem. Só pra dar aquela cola. Esse é aquele delay que não é pra ser mais importante que a guitarra. Ele tá ali dando Só aquela ambiênciazinha ali mesmo, né? um cheirinho. É. Depois eu venho pra um tape com um pouquinho mais, ó. Mais alto. E aí o beat eu faço na hora, ó. Sacou? Legal. E aí tem outro preset aqui, já com um tape mais modulado, ó. Mais ou menos a mesma pegada do outro, mais um aqui mais pra aquela onda do dotted. Ó. Sim. Sacou?
Legal. Cara, é basicamente isso que eu E é legal, né? Esse delay na cara do Amp, ele vem diferente, né? É legal. Ele não é limpão, né? Ele não é vem limpão. meio podre, né? Ele não é limpão. E Meio é legal. Rastafari, meio- E lá no Gabriel, é muito importante você ter lá a sonoridade é bem mais worship, né? Sim, sim. É um worship, só que no ao vivo, assim, se eu for ver as músicas do Gabriel, é um worship mais padrão, assim, mais... Não é tanto carregado, né? Ele não é tanto ambiência, né? não é tanto isso. Mas agora, no ao vivo, a gente entorta Tem bastante. mais maldade, né? Então, até nisso, eu tenho que tomar bastante cuidado. Porque, cara, você tá entortando, você faz um diminuto ali, pô, como é que o reverb embolando o acorde? Perigoso. Então, assim, eu trabalho muitos reverbs por conta disso. Por isso que isso aqui, ó, o pedal de volume, é muito importante, bicho. Porque às vezes você não quer deixar a cauda soar, você só vem aqui dar um tapinha e faz o outro acorde. Sacou? Então, eu tenho muita preocupação com isso. E lá no Gabriel é um lance que precisa disso. Aí é isso. Depois eu venho pro Flint. Cara, o Flint, assim, ele tem 3 modos de reverb, mas os 3 são É campeões. lindo, né? E engraçado que o Flint, cara, há muitos anos atrás, eu comprei esse pedal com o Ricardo Marins. Na época ele trouxe de fora, tinha uma importadora que era parceira dele. E eu fui, acho que um dos primeiros a ter esse pedal assim. E, cara, quem me indicou foi um batera, mano. Que isso? Eu ia pegar um Blue Sky, que era o pedal que tava no hype. Uhum. Aí ele falou, Leandro, cara, a tua onda é a onda do Flint, não é do Blue Sky, Caraca. não. Legal, batera. Ô, velho. Não, e é legal porque um batera com essa Batera, sacada uma batera é linda. Batera produtor, né, bicho? Coisa Batera... linda. Cara, Batera músico, né, mano? Exato. E aí, eu dei uma olhada e falei, pô, bicho, cara, diferente isso aqui. E quando eu vi o trêmulo dele, aí me ganhou, bicho. E hoje você vê, cara, esse pedal tá no setup do Ariel Pose, de caras que são referências pra mim. Mas eu nem comprei, sim, pensando nesse cara. Mas tá na pedaleira de todo mundo. que eu Não é à acompanho, toa, né, mano? do John Mayer, do Ariel não Pose. Você vê um negócio na pedaleira de muita gente, não é à toa. Não é à toa. É a mesma coisa, é um H9, uma H90. Sim. Você vê que são caras que pô, são a vera. E aí, cara, assim, ele tem esse HAL, que é o que eu uso mais, ó. Deixa eu tirar esse dele aqui, ó. É lindo, né? Tava bem fechadinho, ó. Sacou? O plate. E ele aqui, ó, se eu quiser rodar, Ele vai fazer mesmo. o negócio rodar, ele vai, ó. Então eu uso muito pra efeito. Acorde com algodão, né? Pô, tá, né, bicho, pisando nas nuvens, né? Acorde com O Espírito algodão. Santo até vem. Calma. Aí, ó, platezão. Ó. Botei bem. Chapei bastante pra gente sacar. E o spring. Ó. É aquela... A mola, É. né, bicho? Então, é óbvio que eu não uso assim, com essa intensidade toda, esse mix todo. E tá sempre rolando aqui um springzinho do um veneninho, do- que é lindo Papo Amp, também. não, o é spring maravilhoso. dele. É lindo, É bicho. do ó. Amp, né, mano? É muito bonito, cara. E é legal, né, cara? Você vê a característica de um... Os dois são muito campeões. Às vezes no estúdio eu fico até assim, pô, hoje eu vou... E o Spring é bonito, né, cara? bonito, Ele tem um cara. negócio de deixar o som Bonito. encorpado. Eu adoro o Spring. Muito legal.